Minha vida só era um tremendo vazio antes de conhecer Jesus. Eu vivia nas trevas e na escuridão, não sabia o que era a luz da esperança, a luz do amor, a luz que nos faz enxergar o caminho da salvação que nos leva a Deus, nosso Pai. E antes de chegar na casa do Pai, quero minha alma purificar, quero deixar entrar em meu ser o amor de Deus, o amor de Deus, porque sem Ele nada posso fazer. O seu amor é a razão do meu ser e fez nascer dentro do meu ser o amor de Deus. Agora que encontrei Jesus, meu Salvador, faça de mim instrumento da paz, para que eu leve esperança onde houver desespero, para que eu leve alegria. E é morrendo que eu quero viver a vida eterna ao lado do nosso Pai. E aí, seja bem-vindo a mais um encontro de conexão do meu coração com o seu coração. Posso te fazer uma pergunta? Você já acompanhou os outros vídeos? Você está aqui agora? Você já se localizou onde você está? O que é que você está vendo no teu campo de visão? Além da tela no qual está me vendo e me ouvindo. Quais são os sons que você está captando? Cheiro, gosto, as sensações do seu corpo. Como é que está o teu sentimento? Angustiado, está em paz, sereno? Como você está se sentindo? Onde é que está a sua respiração? Lenta, suave, profunda na barriga? Não! Então aproveita e respira. Lento, suave, profundo. Sente o ar entrar no nariz, garganta, pulmão e sente o movimento da barriga quando o ar está entrando. E quando ele está saindo da barriga, murcha. Tudo bem? Então vamos lá nos conectar? Mais uma vez estarei aqui compartilhando meus aprendizados. Como é que nesta minha jornada aprendi que comunicação é energia? Que a gente não se comunica com o que fala, mas com o campo energético que faz com que a gente se conecte ou não. Então, por exemplo, eu estou aqui falando com você, você está me ouvindo. Mas o que de fato vai te tocar e fazer você compreender o que eu estou te falando, não é a tua mente, aquilo que você está ouvindo, mas a comunicação energética silenciosa que vai acontecer entre eu e você, entre a minha alma e a sua alma, de um modo que você não vai perceber que isso está acontecendo, mas é o que vai nos conectar. O fato de você conseguir ou querer ou ter motivação de continuar nos conectando, nos assistindo, vem dessa motivação interna, dessa comunicação energética que vai estar acontecendo entre eu e você. Sabia disso? Pois é. Então, cada vez mais, essa brincadeira de como estão os seus 5 sentidos, respiração consciente, você está aqui agora, é porque vai chegar um momento que para a sua compreensão de fato e para níveis mais profundos, só os teus sentimentos vão poder te revelar. Então, pessoas que queiram entender com a mente, não vai conseguir entender, porque a gente não está se comunicando na energia
energia da frequência mental. Nossa comunicação aqui é na energia da frequência dos sentimentos. São energias opostas. Deixa eu contar um segredo. No último vídeo, enquanto eu estava gravando, a minha assistente, chamada Milane Barbosa, que vocês vão conhecer um dia, ela estava revirando os olhos de sono, mas não era porque ela não estava entediada, não estava gostando da conexão. Não, é porque o campo energético da nossa gravação estava tão amplificado que ela estava revirando os olhos que eu vi a hora dela cair. Porque ela fica aqui, atrás da câmera, gravando. Então, o que é que acontece? Isso significa que a minha alma estava se comunicando num nível tão profundo com a alma dela, que a sonolência é um dos sinais que acontecem na evolução da comunicação energética. Isso quer dizer o quê? Que a mente está sendo desativada para ativar uma outra inteligência, que é a inteligência espiritual. E ela é essa conexão de corpo e sentimento. Então, se acontecer com você de, nossa, tá tão legal o vídeo, eu tô toda interessada para saber o que vai acontecer depois, mas o sono tá aqui me matando, o que é que eu faço? Dá um pause, vai lá e dorme. Sabe por quê? A energia interna da tua essência, do teu ser espiritual, simplesmente a tua energia, ou Deus dentro de você, vai estar fazendo um trabalho interno para que a nossa conexão flua cada vez melhor, para que você compreenda tudo aquilo que a gente vai estar partilhando aqui. Então, deu sonolência assistindo os vídeos? Dorme. Fora dos vídeos pode acontecer? Pode. Porque significa que você está conseguindo absorver energeticamente tudo que a gente está aqui partilhando para você. Que esse é o propósito, Partilhar com você o que eu aprendi. Que somos energia, como isso funciona, como é que eu me comunico energeticamente sem palavras. Porque convencer, ninguém convence ninguém a nada. Na realidade, eu sou a pessoa mais cética do mundo. Eu só acredito naquilo que eu vivencio. Então, o que eu quero te oferecer é aprenda com suas experiências pessoais. Então, o que eu quero dizer para você é, a língua enganchou, tu viu? Então é o seguinte, aprenda com as tuas experiências pessoais, vivenciais. Essa é a inteligência da vida, é a inteligência espiritual. Corpo e emoção no mesmo tempo e espaço. Nossa, isso daqui ficou muito bom para mim, eu fiquei feliz. Isso daqui eu não gostei, não foi tão agradável assim. Então você começa a perceber os seus acontecimentos no dia a dia como sendo um canal de comunicação, da tua alma, da tua essência, Deus em você te ensinando qual é o caminho que te leva para a felicidade, qual é o caminho que te leva para a infelicidade, para o sofrimento, para a angústia, para as doenças, ok? Então hoje nós vamos compartilhar, na realidade eu vou compartilhar com você, com todo o meu amor e minha verdade, toda a minha jornada, resumida, de uma jornada de autoconhecimento. Então tem um vídeo que eu comentei sobre a minha jornada dentro da espiritualidade enquanto eu circulava nas religiões católica, evangélica. E chegou um momento da minha jornada que, por seguir a intuição e por tudo aquilo que eu vivenciava de fé e conexão com Deus, eu saí das doutrinas religiosas. Hoje não sigo uma religião. Minha religião, hoje eu digo que é Deus, e a minha doutrina é o amor, onde eu respeito todas as religiões. Mas, para viver o que eu vivo, independência a Deus, seguir uma doutrina religiosa iria limitar minha fé. Então, dentro do que eu busquei a Deus, se era para seguir uma religião ou não, a resposta que Ele me guiou foi ser livre, mas ser comigo, tá? Então, hoje a gente vai falar dessa jornadazinha de vamos mergulhar no mundo desconhecido, que foi guiado por Deus na minha primeira vivência em Caldas Novas, quando eu narrei no outro vídeo,
que eu fui ter o meu primeiro momento a sós com Deus, e ele falou, ó, se tu tiver que andar por caminhos desconhecidos, se eu estiver te guiando, tu encontrarás rios de bênçãos. E assim foi, e assim é. Então, o primeiro curso vivencial que eu fui participar foi o processo Hoffman. Eu comentei no outro vídeo que eu tive uma conversa com um amigo que eu tinha tudo para ser feliz, mas não era feliz. Eu tinha uma empresa que fazia tudo que o marketing anunciava para ser feito e a empresa não prosperava, mas eu individualmente prosperava. Até que ele disse, Karine, vai investir no Hoffman, no processo Hoffman, melhor do que investir num carro ou num apartamento. E assim fui eu. O que é o processo Hoffman? É um curso de autoconhecimento vivencial que acontece normalmente em 8 dias. E eles trabalham, né, de uma forma muito intensa a inteligência emocional. Eles têm um processo que vasculha o nosso baú, nossa caixa preta, que está no nosso inconsciente. E eles fazem esse trabalho numa faixa etária de 0 até a adolescência, primeira, segunda e terceira infância, como se chama. Né? Então, até 8 anos, de 8 a 15 e por aí vai. Então, o que é que acontece? Eles anunciam, né, partilham mais ou menos o seguinte, que na nossa infância nós tínhamos só a inteligência emocional, não existia inteligência intelectual. Então, a criança que está no mundo, conhecendo o mundo, só conhece o amor. Tudo para ele é amor. Então, chega no momento na relação pai e mãe, que é quando a criança recebe o não, e aí ela não se sente amada. Então, esses nãos começam a mobilizar a criança a querer o sim, como uma resposta de, que eu sou amada quando eu recebo o sim. Mas isso tudo numa pureza da criança, que a criança não está pensando em nada. São os ajustes dela para se sentir amada. E nesses ajustes, o que acontece? A criança vai adquirindo mecanismos de proteção e um condicionamento comportamental que vai levando para a vida adulta. Então, quando a gente chega na adolescência, o que a gente aprendeu no emocional começa a modificar na adolescência. Então, o emocional diz o seguinte, mente, olha, para você ser amado, você tem que se comportar dessa forma, senão papai e mamãe não vai te amar. E aí, a gente começa a cristalizar cada vez mais comportamentos tendenciosos, né, pelo nosso inconsciente, buscando sempre esse amor pai e mãe. E isso termina sendo transformado, né, nessa busca de conexão nos relacionamentos pessoais, afetivos, profissionais. Eu estou tentando trazer na minha linguagem, dá para trazer uma linguagem bem simples, mas o Hoffman, para entender o Hoffman, tem que vivenciar. Então, eles trabalham lá com a integração de 4 inteligências, que eles ensinam para a gente o seguinte, a integração da inteligência física, emocional, mental e espiritual. Quando a gente está integrado nessas energias ou inteligências, a gente está vivendo a nossa plenitude com Deus. Enfim, eu não vou poder falar da metodologia porque não é permitido, né? Não é o ideal, porque tiraria grande surpresa e toda a metodologia que funciona no curso. Mas eu vou partilhar o que é que eu aprendi. Bom, o processo a gente já escreve um pré-processo que eles fazem um monte de perguntas sobre a tua infância, a tua adolescência, com todos os teus níveis de relacionamento e já começa a mexer no baú. Né? Quando a gente chegar lá, a gente já está no grau para ser trabalhado. Então, assim, o primeiro grande aprendizado para mim foi, emocionalmente eu não existia. Então, se perguntasse para mim quem é Karine, eu não sabia dizer. Eu sabia dizer quem era a Karine se fosse falar do comportamento na profissão, a Karine nas amizades, como as pessoas veem a Karine, mas eu dizer quem eu era, não. Então, quando eu descobri que emocionalmente eu não existia, eu estava com uns 35, 34 anos, eu acabei de chorar. Né? Passei 1 hora de relógio chorando,
Digo, cara, eu que pensava que era equilibrada emocionalmente, eu não existo emocionalmente. E a outra surpresa, tirando que eu não existo emocionalmente, sabe o que sobrou? Eu tinha um comportamento masculinizado. O que é isso? Eu tenho 2 irmãos homens, um mais velho e um mais novo. Então a minha criança emocional olhou para um lado, olhou para o outro e disse, é melhor ser menino. Ser menino é ser amado. Eu vou ser menino também. Isso tudo inconsciente. Então na minha infância eu não lembro eu brincando de boneca. Mas eu lembro de jogando chimbra ou bolinha de gude, bola. Eram as brincadeiras que eu gostava. Então, na adolescência, eu brincava com os amigos, dava um tapa no peito dele. Ai, os meninos ficavam para morrer. Eu achava que era brincadeira, frescura. Até que eu descobri que a minha mão é pesada, né? É um tapa de um homem. Então, no curso, o que é que aconteceu? Eu fui brincar com uma amiga durante o curso do Hoffman e a gente foi bater a mão assim. Então, normalmente a menina é delicada, né? Então, eu não, lá vai eu. Ela, Karine, eu digo, calma, eu tô aprendendo a ser mulher. Eu vou chegar lá. Então, isso foi um aprendizado grande. Então, quando eu aprendi que eu não era feminina, eu digo, cara, peraí, né? Vamos aprender. A minha colega de quarto já era o oposto de mim. Combinava do boné até o sapato. Se era rosinha, enfim, toda menininha. Eu digo, eu vou aprender esse negócio. Digo, vamos cuidar da pele. A minha pele das pernas eram rachadas porque eu tinha hidratante, mas não tinha hábito. E eu ainda dizia assim, ó, sei pra que uma mulher demora tanto no banheiro. Em 5 minutos eu resolvo tudo que eu tenho que resolver. Então toda a minha fala era assim, eu sou filha única de mulher, mas eu não sou mimada. Então era sempre um mecanismo de defesa de não assumir a minha feminilidade. Então eu disse, eu vou começar a passar hidratante. Isso durante o curso. Lá vai eu passar hidratante na pele. E peraí, tem alguma coisa que está fora do lugar. Mulher delicada, né? Deixa eu fazer, delicada. E isso eu contava no curso, as minhas experiências, todo mundo rachava o bico. E aí, né, quanto mais eu ia partilhando as minhas experiências, do que me levou a esse comportamento. Então tinha o fato de ter 2 irmãos homens. Depois eu descobri lá durante a vivência que eu tinha uma marca que era ter vivido abuso sexual na infância, mas que para mim foi sublimado, eu não valorizava isso, mas que trazia uma carga de dor muito grande para o meu inconsciente, de rejeição para a energia masculina, me masculinizando. Então, quanto mais eu partilhava lá, cada um ia acessando as suas dores dentro daquilo que era a minha dor também, e o mesmo acontecia quando o outro partilhava a sua dor, aquilo me tocava nas minhas dores também. Então, o processo foi muito intenso, chegou num ponto de eu quase enlouquecer quando começou a acessar como esse barulho interno acontece no nosso dia a dia, que a gente ouve e obedece. E eu não sabia. E tudo isso porque na infância eu lia o mundo emocionalmente. Você lê o mundo emocionalmente na infância. Então a gente começa a criar mecanismos de proteção e defesa nessa fase, que se cristaliza, vai se firmando na adolescência e na vida adulta se cristaliza. Então, se você observar, tem certos bloqueios ou dificuldades de relacionamento que acontecem sempre da mesma forma com você. Dificuldades em relação ao trabalho, de ter autoestima, de ter uma atividade, né, mais proativa ou menos proativa, ser mais acomodado, enfim. Muito do que você está vivenciando vem dessa fase. Então chegou um momento no curso que eles disseram assim, olha, a partir de agora é responsabilidade de vocês as escolhas. Eu digo, opa, agora é comigo. Eu disse, a partir de agora é comigo, então eu chorei de novo mais 1 hora de relógio de felicidade. Eu digo, não, se eu passei 35 anos achando que existia, e agora eu estou sabendo que nem existia, então agora deixa comigo que aqui é comigo. Vou-me embora fazer a minha jornada. E aí teve uma vivência, né, que era para a gente se conectar com a natureza.
e buscar aquilo que vinha te chamar. Então eu estava procurando uma folha. O sentimento me guiava para achar uma folha, mas uma folha bonita. Mas quando eu cheguei no meio da natureza, a folha que me escolheu, ela não era perfeita. Ela tinha um buraco de um lado, ela tinha falha do outro. Está até aqui no meu quadro ela aqui. Então, no momento de conexão com aquela folha, o que é que veio na intuição, o sentimento que gerou aquilo dali? É que Deus dizia, olha, eu te amo como você é, perfeita com as tuas imperfeições. E aquilo me tocou, porque o tempo inteiro a gente tem uma crença de que Deus quer a gente perfeito. E que a gente não vai ser perfeito nunca. E a gente olha para os líderes espirituais, né, cada um na sua religião, e olha para eles como pessoas tão especiais, tão puras, ou que pecam um pouco, ou que erram um pouco. E Deus estava dizendo ali para mim, olha, eu te amo como você é, perfeita com as suas imperfeições. Então aquilo foi de uma cura interior, dizendo, cara, Deus me ama, é assim. Né? Eu não preciso estar o tempo inteiro fazendo as coisas para acertar, mas eu preciso estar buscando esse Deus que existe dentro de mim, que eu não sabia que existia. Por quê? Como eu falei, as religiões pelas quais eu participei têm muita fé em Deus, mas é como se fosse um Deus fora de mim, um Deus que vê de fora, um Deus que age de fora. E o que é que o Hofmann trouxe para mim? A consciência de que Deus está dentro de mim, de que eu e Deus somos uma só. Então o Hofmann lá, eu vivi um nível de espiritualidade que eu não tinha vivenciado ainda em nenhuma religião. Mesmo eu me dedicando a estudar a Bíblia, a participar de ministérios, então aquilo me chocou muito. E lá eu conheci um pastor que a história dele é muito especial, que eu conto no livro, não vou contar aqui, por uma questão de espaço, de respeito, mas que ele conta o testemunho dele, que é muito bonito. E aí quando eu compartilhei para ele a questão de que eu era evangélica, de que as passagens bíblicas que Deus me chamou era larga teu pai e tua mãe e me segue, ele disse, Karine, Deus está anunciando uma profecia na sua vida. E essa profecia começou a se cumprir aqui. Porque essa passagem está dizendo, larga teu pai e tua mãe emocional e me segue na tua essência. Aquilo me encantou. Porque eu nem sabia que eu tinha pai e mãe emocional. O único pai e mãe que eu tinha de referência são os meus pais terrenos. Né? Então a gente tem uma fidelidade a muitas dores e feridas que muitas vezes nem existiu. Mas que a gente às vezes nem consegue essa conexão com nossos pais terrenos. Né? Então no meu caso sempre tive pais amorosos que me apoiaram em tudo. E eu relatei isso nos outros vídeos. Mas internamente eu não conseguia sentir um amor que você sente, que vibra em você, um amor incondicional. Tinha resistência, mas eu não sabia o que era, não conseguia me entregar. Mas amava meus pais e era sempre grata a eles. E o meu movimento inteiro sempre foi o quê? Agradá-los, dar orgulho. Então lá no Hofmann, outra coisa que eu aprendi foi o quê? Por que eu não estava sendo feliz na fonoaudiologia? Porque a fonoaudiologia foi o caminho que eu escolhi para dar orgulho aos meus pais, aos meus irmãos, para agradá-los, para me sentir aprovada, aceita e amada. Mas o que de fato era a minha verdade, que era esse chamado da espiritualidade, eu nunca vivenciei, nunca busquei em profundidade, porque eu nem sabia que existia essa jornada de espiritualidade. O que é espiritualidade? É uma forma de você estar em contato com o divino dentro de você, com o Deus dentro de você, com a tua essência, com a tua alma, com o teu ser espiritual, com a energia que te dá o sentido da vida, o propósito da tua existência.
Então ela ultrapassa os limites que as religiões muitas vezes têm por uma necessidade de convivência, né, com as doutrinas. E a espiritualidade não, a espiritualidade é a sua relação íntima com Deus que você acredita. Ou se você não tem uma crença em Deus, aquilo que te dá a tua paz de espírito, né? Em algum momento você vai achar isso. Sendo Deus ou não, existe em você do mesmo jeito. Então, a minha assistente que está aqui atrás, em breve vocês vão conhecê-la, ela se dizia ateia e anticristo. E ela, no depoimento dela, ela fala que o projeto trouxe para ela uma desmistificação de quem é Deus. E ela fez a jornada dela e hoje é que está aqui do meu lado, apoiando em tudo e se diz hoje serva incondicional e ilimitada. Então, ela teve as experiências pessoais dela para chegar num ponto de dizer, não, hoje eu acredito em Deus, Ele tem transformado a minha vida, porque hoje eu e Ele somos um. Então, a vida vai ter um monte de testemunhos de várias coisas. O importante é, o nosso divino é a nossa criança interior. A nossa criança interior é a nossa criança pura, antes dessas compras de amor com o mundo, que começou na nossa relação com nossos pais terrenos. Então, a minha criança tinha uma autoestima muito baixa, porque não se sentia amada por ser menina, porque achava que era mais vantagem de ser menino. Então, essa garra de trabalho, de conquistar, não sei o quê, era para dizer, olha, meus irmãos não querem, mas eu sou mais macho do que eles, vou lá e consigo. Então, era a necessidade de aprovação dos meus pais para me verem, para me amar, que eu não sabia. E que veio de onde? De uma ferida da infância, né? A questão da relação com o masculino. Tive vários namorados, vários não, menos, né? Bem menos. Só um dos namorados foi 9 anos, então não deu tempo para ter tanto namorado assim. Mas o que eu quero dizer existia internamente 2 homens, né? Porque eu sempre estava liderando, eu sempre estava executando, e isso não deixava que eu vivenciasse a minha feminilidade, a minha mocinha, né? A menininha delicada, não, sempre foi. Mas mesmo assim fui muito amada, né? E sou grata por isso. Mas o que eu quero dizer é, a ferida do abuso sexual interferiu nessa parte de relacionamento afetivo. A questão da sexualidade em si foi um problema, e a gente vai falar ainda sobre isso, porque era muito difícil eu ter as experiências de conexão com o outro com prazer, né? Então era mais um prazer para ele do que para mim. Do tipo, e aí, foi bom para você, porque eu não achava que eu era interessante, não achava que eu tinha que ter prazer, então se teve, tá ótimo. Então veja quanta coisa, e essa experiência veio de onde? De 5 anos de idade, que eu nem lembrava que existia dentro de mim. Então, você é um ser humano igual a mim. Você nasceu, você teve infância, você cresceu, e você também tem marcas inconscientes da tua criança que traz impactos na tua vida adulta. Ah, Karine, como é que eu vou fazer isso? Bom, tem psicologia, o projeto, ele vai mexer nas tuas lembranças, nas tuas emoções, mas quem é que vai fazer isso? A tua essência, a tua alma, Deus em você, aquilo que você precisa acessar. Então, enquanto eu estou falando aqui, tenho certeza que alguns de vocês que estão me ouvindo, conectados, tá vindo flechas de lembrança. Presta atenção nesses flashes.
A tua alma está fazendo a jornada dela junto com a minha. Lembra que eu falei que no grupo a dor do outro era a minha dor? E a minha dor era a dor do outro? Somos iguais, somos energia, somos um. A única coisa que muda é o contexto, é a história, é a dor. Mas o funcionamento é igual para todos. Então, feito o Enneagrama, desculpa, já estou trocando as ferramentas. Feito o processo Hoffman, o que é que acontece? Eu saí de lá, segura que a partir de agora é a minha prioridade, me conhecer, me trabalhar, buscar essas experiências que eu tive aqui com Deus de uma forma mais livre. Ok, no meio do caminho que a gente volta, o meu amigo, né, que é pastor, disse: Karine, a partir de agora, você vai ver que o universo vai conspirar a seu favor. Digo, opa, gostei desse negócio. Você vai ver as coisas acontecendo com uma sincronicidade, coisas que você vai ficar assim, nossa, como é que isso aconteceu? O universo vai trabalhar a seu favor. Deus vai estar trazendo para você tudo o que você precisa. Fica atento aos sinais do que vai acontecer. Ok. Saindo dessa experiência do Hoffman, segui a intuição e fui para São Paulo ter experiências espirituais com um pastor que eu não conhecia, mas que conheci por telefone com um casal amigo meu que estava em Maceió de lua de mel. E aí eu estava passando um momento de muitos conflitos internos, de busca e tudo mais. Então, meu amigo disse, minha amiga, né, o casal, Karine, deixa eu colocar você para falar com o pastor. Olha, ele tem uma abertura tão grande, é uma pessoa tão especial. Eu digo, ok, vamos lá. Nisso que eu comecei a conversar com o pastor, ele não sabia nada de mim. Eu acabei de encontrar um amigo aqui em Maceió, um casal de amigos, e me colocaram no telefone com ele. Eu sei que quando comecei a conversar com ele, eu não falei nada sobre mim. Só falei o meu nome, que era de Maceió, e ele começou a falar, como a Bíblia diz, na língua dos anjos. Ou seja, numa linguagem que não era o nosso português, não era um idioma humano. Só que aí eu já falei que eu sou cética, eu só acredito naquilo que eu vivencio. E aí eu lembrei que a Bíblia diz assim, que não adianta você ter dons de línguas, de falar em línguas estranhas, se você não consegue interpretar, ou se não tem alguém que interprete, porque não está sendo edificado nem você, nem o outro, ou seja, nem você está recebendo a mensagem que está trazendo bênção para você, nem o outro. E assim ele foi falando em línguas até que ele começou a traduzir o que é que ele estava recebendo de mensagem. Foi aí que ele me ganhou, porque ele falou coisas da minha intimidade com Deus que ele não sabia e ninguém sabia. Por exemplo, o ponto mais marcante para mim foi quando ele disse que quando eu estou na minha intimidade sozinha com Deus, eu sempre dizia, Deus, Tu és o único digno de louvor e adoração. Então aquilo já ele me ganhou, porque era algo que eu só fazia sozinha dentro do meu carro. Então não tinha como ninguém saber. Então ali Deus estava me revelando que de fato Ele estava me dando a mensagem através do servo dele. Então dentro do contexto ele falou outras coisas que também eu já tinha de revelação nas minhas experiências de sono consciente e de intuição. Nessa época os sonos conscientes não eram tão frequentes, mas eles já existiam. E assim eu fui com esse pastor depois do Hoffman para um movimento lá que eles chamam de um monte sagrado em São Paulo, onde tinha pessoas muito simples que chegavam, a maioria evangélica, para estar em conexão com Deus naquela natureza. E eu, sempre cética de tudo, mas acreditando no que eu vivenciava. Então teve uma hora que eu fiquei a sós com Deus, ele procurou o lugar dele, e comecei a ter muitas experiências espirituais ali. Até que chegou um momento que um grupo de pessoas que a gente nem conhecia começou a me circular, começou a me abraçar, começou a orar e começaram a falar revelações de Deus para a minha vida que só eu sabia.
Então, uma das mensagens que foi dito lá, que naquele momento eu fui lá para receber o meu batismo no Espírito Santo. Então, tudo aquilo para mim era novo. Lembra que eu falei, se você assistiu os outros vídeos, eu vim de uma experiência da Igreja Evangélica Batista. Lá se ensina todo o conhecimento baseado na Bíblia, mas eles não incentivam o desenvolvimento dos dons espirituais, desse batismo no Espírito Santo no sentido de dons, mas eles acreditam sim no Espírito Santo. Então aquelas experiências que eu estava tendo, para quem vem do universo batista, é totalmente diferente. Mas uma coisa eu sabia, eu conhecia Deus. Ele vinha me ensinando a conhecê-lo, de que para ele se manifestar e falar, só basta ele querer. Então, saindo dali, fomos conversando, eu e o pastor. E aí ele chegou, nossa, você tem uma intimidade muito grande com Deus. Passa para mim as tuas informações, que o meu coração está dizendo que você tem muito para passar. Só que do meu lado a intuição dizia, não estou dizendo para passar nada. Fique na sua. Então, assim, foi um momento de muito aprendizado com coisas simples. Tanto na experiência lá no monte, que eu sou muito grata a esse pastor, como na vivência do sair dali, ou seja, a comunicação energética silenciosa, que é o que eu estou querendo partilhar para vocês aqui, como é que ela começou a funcionar comigo. Só que até então eu não sabia que a gente se comunicava dessa forma. Então, saindo de lá, eu fui com uma amiga, ela foi trabalhar e o trabalho dela era perto do Parque Ibirapuera. Então, enquanto ela ficava lá, eu ficava no parque, sozinha. E aí eu sentei lá muito bem, bonita, morena. Daqui a pouco começa a vir um vendaval. Nas árvores que estavam ao meu redor, numa intensidade tão grande a ventania, que me dava uma sonolência absurda. E quando eu olhava para o resto do parque que estava na minha frente, não tinha uma só folha mexendo. Eu disse, mas como pode? Aqui está esse vendaval e ali nenhuma folha balança. E o sono vindo pesado, Eu digo, não, peraí, tem alguma coisa errada. E o que eu fiz? Me levantei, fui para outro banco, onde eu vi que as folhas estavam paradas. Digo, nesse sonolência que eu vou dormir aqui. Fui para outro banco. O que aconteceu? Na ventania veio de novo comigo, e o sono de novo. Eu fiz isso por 3 vezes. Até que eu entendi, eu disse, ok, Deus, já entendi, o Senhor quer falar comigo. Só que aqui eu não tenho como dormir, porque nessa época, a minha fonte de conexão com Deus era principalmente através do sono. E aí, já sei, fui para o carro da minha amiga, no estacionamento do trabalho dela, achei o banco e me entreguei. E nessa vivência, o que foi que Deus me revelou? Ele disse, olha, você sempre buscou apoio humano, sempre buscou apoio em padre, em pastor, em alguém que te guiasse, e você nunca conseguiu. Porque eu fui, sou e serei o seu pastor. E você nunca vai saber o seu destino. Então aquela experiência, muitas e outras informações que foram dadas, me tocou. Digo, opa, o negócio agora está se aprofundando aqui nas minhas experiências. Então, enquanto eu narro para vocês, eu sinto toda a experiência, a vivência do que eu passei naquele momento. Então, assim eu vim embora para Maceió. Chegando em Maceió, comecei a praticar todas as ferramentas que o Hoffman ensina para nosso desenvolvimento e evolução. Só que chegou no momento exatos 40 dias que já não estava mais dando conta da minha necessidade. E aí eu disse, agora Deus, não está funcionando aqui. Eu fui na livraria do shopping, seguindo a intuição, e sempre gostei muito dos livros empresariais. Porque o que é que eu percebia? Esses caras, eles não são felizes porque fazem dinheiro. Eles são felizes porque eles vivem a soma das inteligências física, emocional, mental, espiritual. E a gente, pobre ralé aqui, nem sabe que isso existe. Então, eu gostava dessas leituras. Então, cheguei lá na livraria e fui já no setor dos livros de
empresariais. Aí escolhi 2 livros seguindo a intuição. Na hora que eu estou indo para o caixa pagar, veio a vontade de deixar um. Aí deixei. Quando eu vou pagar o outro que eu escolhi, a intuição disse, não, não é esse não, é o outro. E qual era o outro livro? A Mente Acima do Dinheiro. É um livro que ele é rico nesse conhecimento de como as nossas emoções da infância interferem na nossa relação com o dinheiro, com o trabalho. Então, por exemplo, ele cita casos de pessoas que chegaram a sair do nada, ficar muito rico e não saber lidar com o dinheiro de uma forma saudável. Outros que eram ricos e faziam de tudo para perder tudo e não sabiam que eram tudo traumas da sua criança, né, nessa fase emocional, né, da primeira e segunda infância. Então esse livro ele traz muito também da parte da ciência, neurofisiologia, psicologia, psiquiatria. E ele fala o seguinte, que para a gente reeditar, ou seja, reescrever um trauma inconsciente, é preciso que ele se torne consciente para que você faça a ação contrária. Então, se eu percebo que eu tenho um trauma inconsciente que não me deixa, vamos supor, andar de bicicleta, tá? Uma besteira eu vou colocar aqui. Então, se eu percebo que esse trauma veio de uma experiência na minha infância, que algo eu passei lá e está me bloqueando aqui na vida adulta, então o que é que eu faço? Bom, isso daqui foi lá, não quer dizer que é aqui agora. Então, eu vou fazer a ação contrária. Vem cá, deixa eu pegar essa bicicleta e aprender como é que funciona. E vou lá e supero a minha barreira. Então, as nossas dores faz com que a gente viva presa de forma inconsciente em medos, em feridas, em inseguranças, em traumas, que limita a nossa vida em todas as áreas, afetiva, profissional, pessoal, né? E principalmente internamente, você com você mesmo. Então, quando eu conheci, né, essa ferramenta de, transforma o inconsciente no consciente e faz a ação contrária. O Hoffman mexeu na minha caixa preta todinha, né, naquele momento. Então, tinha muita coisa do meu inconsciente que eu já sabia, mas eu não sabia o que era reedição, ou seja, reescrever aquele padrão emocional. Então, a partir dali, comecei a fazer reedição de tudo aquilo que eu ia percebendo. Então, Deus estava cada vez mais guiando a minha jornada nesse processo de autocura. E Ele estava guiando por mecanismos diferentes. Primeiro foi o curso do Hoffman. Depois, a leitura de um livro que veio integrar uma vivência pessoal, emocional que eu já tinha passado. E junto disso, ele ia trazendo experiências com filmes, com intuição, com sono consciente, e a jornada foi guiando. Até que chegou um momento que eu comecei a perceber o seguinte, olha, se na vida pessoal a gente traz bloqueio da infância, se na vida financeira a gente traz bloqueio da infância, se na vida profissional traz bloqueio da infância, eu digo, peraí, e a religiosidade? Como é que funciona isso? As religiões, eram os meus questionamentos, foram feitas pelos homens. Então também tem as crenças, né, que a gente carrega da infância e que limitam na nossa vida adulta. Então, como é que funciona a espiritualidade com o autoconhecimento? A psicologia e a religiosidade ou espiritualidade. Existia alguma conexão com isso? Porque as religiões foram criadas pelo humano, né? Tem tantas religiões e cada dia cresce mais. Mas a essência antes das religiões, onde está a conexão disso tudo com a nossa verdade, da nossa criança interior, né? Da nossa criança pura? Cheguei, fui falar com uma amiga que é psicóloga, perguntei, olha, existe algum livro
que una o conhecimento da psicologia com espiritualidade? Ela, Karine, eu não sei, mas eu conheço uma amiga que ela pode conhecer e dar referências pra gente. Ok. Nisso eu estava sempre questionando a Deus se existia essa relação ou não. Foi quando fui caminhar com uma amiga na praia e ela comentou dessa ferramenta do Eneagrama. Disse, Karine, olha, tem uma ferramenta do Eneagrama que eu acabei de fazer o curso e que tem tudo a ver com o que você está falando, dessas experiências na infância limitar a vida adulta. E é a psicologia com a espiritualidade, exatamente o que você está querendo. Ok. Passada uma semana, chega no meu e-mail a divulgação do curso Eneagrama em Maceió. O que é que eu fiz? Estava lá, de primeiríssima. Então, o palestrante começou a anunciar, né, sobre a ferramenta, que ela une a psicologia e a espiritualidade, que ela traz essas experiências da infância para a vida adulta, e começou a fazer as suas explicações. Então, o Eneagrama é uma ferramenta que eles chamam assim, que é o mapa da essência. Existem 9 tipos, né, ou eneatipos de descrição de comportamentos humanos condicionados, ou seja, deste nosso inconsciente, que é descrito dentro do Eneagrama. Só que o Eneagrama é uma ferramenta muito profunda, porque a gente vai ter os tipos de 1 a 9, que atuam em 3 centros de inteligência, instintivo, emocional e mental. Depois disso, tem a questão dos instintos, que são instinto social, instinto autopreservação e o instinto tu a tu, ou sexual. Então, cada conceito desse que eu estou citando só, tem um conteúdo muito grande por trás. E ele traz essas relações da nossa criança emocional, né, desde a hora que a gente chegou no útero da nossa mãe até os dias atuais. Então, o que é que eu descobri lá? Que o meu tipo de energia dentro do Eneagrama, né, da classificação do Eneagrama, é o tipo 2, instinto social dominante e sexual reprimido. Na realidade, o sexual reprimido eu descobri no segundo momento. Inicialmente eu achei que era a autopreservação, mas o fato é que na classificação verdadeira mesmo eu sou o tipo 2, instinto social dominante e sexual reprimido. Vamos traduzir isso? Então, a criança do tipo 2 vivenciou na sua infância a dor da rejeição. E essa dor da rejeição causou nela o sentimento de carência, carência afetiva, carência de se sentir amada. Então, para ela se proteger desse sentimento de carência e não tocar mais nisso, o que é que ela desenvolveu? O mecanismo de ajudar todo mundo. Então, ela tem uma visão de si que eu ajudo. Então, ela sabe ler a emoção de todo mundo. Ela chega no ambiente, sente o que está acontecendo internamente com todo mundo, para depois agir. Então, Karine, como é que eu fazia? Como eu tinha autoestima baixa, né? Eu não sabia me colocar nos ambientes. Então, primeiro, desde pequena, chegava nos lugares, ficava quietinha, observava cada pessoa e sabia o que eu podia com cada uma para conquistar a atenção, o amor de cada uma delas e me tornar aquela pessoa maravilhosa que todo mundo gosta. E o 2 é um tipo de pessoa que faz tudo pelo outro para se sentir amado, mas não faz nada por si porque ele nem sabe que ele existe. E o tipo 2 é do tipo, eu ajudo, mas eu espero recompensa de ser amado. E se eu não for amado, ou seja, se um dia eu precisar daquela pessoa que eu já ajudei muito, ela não me der o que eu dei, eu vou ser vingativo. Então, eram comportamentos que iam batendo tudo. Então, eles fazem um questionário lá, que quando eu peguei o meu questionário no 2, eu preenchi todinho. Eu levantei e digo, eu fechei a prova. Porque estava a minha vida toda escrita ali. Então, ali para mim foi a sensação, opa, agora eu sei o nome e o sobrenome dos meus bois todinho, dos meus barulhos.
Lembra que a ferramenta que eu aprendi com o livro foi trazer o inconsciente para o consciente reeditado e que agora é comigo. Então, o curso, né, nessa primeira parte foi teórico, mas tinha algumas dinâmicas de vivência. E aí, quando eu fui partilhando para o ministrante, né, para o facilitador, tudo que eu tinha aprendido, eu digo, olha, tudo que um dia me destruiu, hoje me serve de aprendizado e fortaleza para o que eu vivo hoje, né? Então, até o facilitador disse, nossa, que evolução para o tipo 2, viu? Por quê? Eu já tinha sofrido demais, tanta infelicidade e frustração. Cheguei aprendendo Hoffman, que eu não existia emocionalmente. Então, comecei a cuidar de mim emocionalmente para descobrir o que é que eu queria, o que é que me fazia bem, o que é que não fazia. Então, todo esse movimento interno eu já estava quando eu conheci o Enneagrama. Só que o Enneagrama, ele é uma ferramenta de espiritualidade muito profunda. Então, eu conversando com o facilitador, ele perguntou, Karine, o que te trouxe para o Enneagrama? Então eu contei para ele toda essa minha jornada de intuição, de obedecer à intuição, as minhas experiências, e falei que não tinha uma religião. E esse facilitador é até um padre, e ele disse, nossa Karine, continua seguindo a tua intuição. E a questão de você não ter uma religiosidade tem a ver com a sua missão. Eu olhei para ele, um padre aceitar que está tudo bem, ainda dizer, vai em frente sem religião, e ainda mais dizer, siga a tua intuição. Então aquilo me chocou. Eu digo, olha, tem mais coisas aí para aprender. E aí, conversando com ele, algumas experiências, né, que na ocasião eram chamadas de experiências demoníacas, ou com demônios, com sono, enfim. Eu fui partilhar com ele e pedi orientação de como, né, conduzir esses aprendizados todos. E aí ele disse, Karine, venha fazer os cursos em Fortaleza. E assim eu fui fazer o mapa do tesouro, fiz o renascimento e depois fiz em busca da essência. Então, quando cheguei no mapa do tesouro, que é uma vivência no qual a gente faz, né, visitando as 9 janelas, porque o Enneagrama diz o seguinte, que nós possuímos as virtudes das 9 janelas, as características das 9. Mas a gente se fixou numa janela e só consegue ter aquela visão. Ou seja, eu como tipo 2 só consigo ver desta forma. Mas existem várias outras formas de observar o mundo e viver, né? Só que atrás disso tem a verdade da alma de todos nós. Ou seja, se a gente tem as 9 virtudes, o Enneagrama diz o quê? Se a gente tem as 9 virtudes integradas, a gente está vivendo a nossa unicidade com o divino. E aí, cada vez que eu ia participando dessas vivências, mais eu ia me conhecendo, onde precisava trabalhar mais a minha emoção, onde já estava trabalhada. E no final eu cheguei para o condutor e disse, olha, tudo que vocês estão falando aqui, trabalhando, eu já conheço. Agora, conheço com outros nomes. Eu não conhecia que Deus falar com a gente é chamado de intuição, porque assim, no primeiro dia de vivência lá, a primeira coisa que ele disse, olha, vocês vão dormir, leva o caderninho, o Hoffman também. Eu digo, peraí, tem coisa aí, né? Estão dizendo que é para a gente anotar os sonhos, então como eu já tinha as experiências antes, eu só não sabia a função dentro daquele contexto. Então, o facilitador disse, Karine, continua seguindo a tua intuição, né? É a tua essência, Deus em você te guiando. Quando chegou na vivência do renascimento, foi quando acessei a dor da minha criança emocional, que foi na gestação da minha mãe. Então, o renascimento é uma vivência que mergulha no nosso inconsciente, na nossa caixa preta, quando é direcionado por um facilitador que tenha treinamento, para achar algumas feridas centrais, né, que bloqueiam a nossa existência. Então, no renascimento, o que é que aconteceu na minha experiência? Durante a gestação, um período de 3 meses que a minha mãe estava grávida de mim,
a minha criança emocional ouviu o diálogo dela com o meu pai. Ela dizendo, olha, vai ser uma menina. E o meu pai, nossa, que maravilha, fazendo uma festa. E a minha mãe dizendo, olha, para mim tanto faz, vai ser menino ou menina, eu vou amar de qualquer jeito. Só que o amar de qualquer jeito, a minha criança emocional não ouviu. Ela só ouviu, para mim tanto faz ser menino ou menina. O resto desta frase eu vim conhecer numa segunda vivência do renascimento. Foi quando eu tive a reconexão com a energia do amor, do pai, da mãe emocional, me sentindo uma com Deus. Era tanta energia que saía dos meus braços que eu fiquei mais de meia hora parada sem conseguir me mover. Muito intensa a experiência. Mas na primeira vivência do renascimento, quando eu acessei que para mim tanto faz ser menino ou menina, foi aí que já começou a dor da minha criança da rejeição da feminilidade. Ela não se sentiu amada por ser menina pela mãe, então ela buscou meios de se masculinizar nas brincadeiras, no agir, né? E aí depois desses 3 meses, a minha vivência era luz. E ao nascer, a minha alma verbalizou, eu nasci luz, eu sou luz. Então o facilitador disse, Karine, está aí a fonte da tua espiritualidade. Falou grego para mim, porque eu não entendi o que ele estava fazendo. Na realidade, o que ele estava falando de, ao nascer luz, foi isso que conduziu essa minha jornada espiritual. E assim ficou por um tempo, porque eu nem perguntei o que significava. Ele achava que eu tinha entendido. Depois do renascimento, teve a vivência do Em Busca da Essência. 1 semana em busca da essência. Então lá já tinha passado já uma boa jornada minha usando a ferramenta do Enneagrama, porque aí eu passei a ler livros do Enneagrama para conhecer, né, em profundidade o que era essa ferramenta, a classificação das energias. Então o Enneagrama me trouxe um sentimento de compaixão muito grande pelo outro, porque cada um que está na sua janela está vivendo uma ferida muito grande, com comportamentos limitantes que traz sofrimento para si e para os outros e que não consegue sair. Então, a partir do Enneagrama, eu comecei a olhar o outro mais com compaixão, de que ele não é isso, que são as características dos tipos. Porque o Enneagrama também traz as características da alma. Então, o Enneagrama já começou a mexer comigo em algo que eu acreditava, que era assim, ninguém é ruim como um todo mundo tem Deus. Então, o Enneagrama mostrou, olha, a divindade, né, o Deus dentro de cada um, quando cada um de nós está integrado nessa verdade divina, na nossa criança pura interior, na nossa conexão com Deus. Então, quando chegou Em Busca da Essência, nossa, aí as experiências começaram a se aprofundar. Então, a minha conexão com Deus foi para níveis cada vez mais profundos, mas de uma forma mais aberta, serena, pacífica, consciente. Então a gente fez de novo a vivência nas 9 janelas e eu não conseguia mais acessar dor nenhuma delas. E quando chegou o momento de entrar na janela 2, que era a minha janela, nossa, a minha criança interior estava fazendo festa, pulando, querendo sair, fazendo festa para tudo que era lado. E naquele momento a minha criança interior se fundiu com a minha adulta, né? A minha mulher adulta, sendo uma só. Então foi uma experiência muito forte e lá Deus começou a falar comigo de outras maneiras, não mais só em sono consciente, não mais só na questão com a natureza, mas na conexão do silêncio, eu e ele no silêncio sendo um, através da escrita, através dos sentimentos que a gente está chamando o tempo inteiro de intuição. Então o Enneagrama foi uma ferramenta que trouxe uma bagagem muito grande para mim, pessoa, né, na minha compreensão de tudo que já estava sendo somado, do Hoffman,
né, dos livros da reedição, só que agora o Enneagrama trouxe nome e sobrenome. Parou por aí o Enneagrama? Não. Chegou no momento que eu já estava trabalhando com consultoria. O que é que eu comecei a trabalhar na consultoria? Como eu tinha feito um treinamento com uma amiga de como trabalhar a comunicação empresarial e ter percebido que o meu dom estava relacionado com a leitura da emoção, então comecei a desenvolver uma metodologia de trabalhar a emoção na comunicação como uma ferramenta de trabalho de consultoria. Então o que é que eu fiz? Tinha toda essa bagagem pessoal que eu percebia que a minha vida esteve limitada, infeliz e doente por conta de toda essa bagagem emocional, né, da infância. Então eu comecei a aplicar isso na consultoria. Eu digo, olha, isso tudo são as vozes que eu escuto e obedeço e que eu não sei que está no meu inconsciente. Mas existe, né, o outro lado. Então nessa época inicial eu comecei a trabalhar com a reedição. Fazer a leitura emocional do outro usando as ferramentas e ia reaplicando. Então, eu comecei a observar que realmente somos iguais. Realmente, a ferramenta funciona